Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free Road, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou o Fábio Betti e no episódio de hoje a gente resolveu questionar um mito que tem sido vendido como um fato, que é o seguinte: uma pessoa, quando chega perto dos 60, se torna descartável no mundo corporativo. Será mesmo? Para conversar sobre esse tema, a gente tem uma convidada super especial, Simone Pimenta, que é uma renomada executiva de recursos humanos com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança, em empresas globais como L'Oréal, Lufthansa, Danfoss. É Danfoss que fala? Sim. Danfoss, né? Onde atualmente é diretora de RH para a América Latina. E além de sua atuação corporativa, a Simone é conselheira e integrante da Comissão de Governança do Futuro no Board Academy Brasil. E também lidera programas de mentoria para executivos e futuras líderes mulheres. Eu aposto que ela tem muito mais coisa do que isso, mas isso aqui é só um pequeno resumo, né? Então, o tema essencial do nosso episódio, que a gente vai conversar com a Simone hoje, é o seguinte: a carreira no mundo corporativo acaba aos 60? Seja muito bem-vinda, Simone. Um prazer ter você aqui na nossa conversa. Fábio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu vejo sempre e acompanho bastante a sua carreira, as suas entrevistas, e acho muito interessante, e é um prazer estar aqui. E esse tema é um tema bem provocativo, né? Porque eu tenho hoje 59 anos, me aproximo desses 60 anos, e sempre isso é uma coisa que fica na nossa cabeça e fica, enfim, fica algo no ar, sempre fica algo no ar, né? Eu felizmente trabalho em uma empresa que essa realidade não existe, né? Nós temos profissionais aqui de várias faixas etárias, em todos os países do mundo. Nós somos em 42 mil funcionários ao redor do mundo todo, e nós temos todos os tipos de pessoas e com todos os tipos de idade, né? Então, eu nunca tive aqui, especificamente, nenhum tipo de crivo que dissesse: Simone, olha, fica de olho, porque fulano está se aproximando. Nunca existiu. Sempre, sim, a gente fala muito sobre o plano de sucessão. A empresa, sim, tem que ter a responsabilidade de ter sucessores preparados para essas pessoas que, de uma hora para outra, podem trazer para a gente o desejo de seguir uma carreira diferente ou mudar. Mas eu sempre digo que parar ou não a carreira, o que é importante é que seja uma decisão pessoal, que não seja algo imposto por ninguém. Eu não acho que o mundo corporativo imponha isso, né? Mas a gente vê em alguns tipos de organizações, isso sim, sendo uma pressão maior e até uma pressão um pouco... você tem que preparar seu sucessor, porque a qualquer momento você vai parar e tal. Esse tipo de pressão que aqui eu não sofro, mas que eu vejo algumas empresas, eu faço mentoria também, e eu vejo algumas empresas que fazem. Mas eu não acho que a gente pode generalizar e dizer que isso é default em todas as empresas. E também eu vejo, Fábio, que nos últimos anos isso tem mudado muito por projetos como o seu projeto e como outros projetos que eu tenho acompanhado bem de perto. Eu acho que isso realmente tem impulsionado muito as empresas e desafiado muito as empresas a repensar esse tipo de mentalidade. Muito bacana. E quando você fala sobre uma nova ordem, digamos assim, né? Porque se a gente olhar o passado, era o que de fato acontecia. As próprias pessoas tinham uma expectativa de se aposentar e ter uma outra vida, e não demorar muito para isso. Hoje em dia, né, eu vou citar a Rosa Alegria, que foi a nossa última entrevistada do episódio anterior, uma futurista que fala de umas tendências que afetam
enormemente o mundo do trabalho, mas a sociedade como um todo, obviamente, porque você tem o tema da previdência, da saúde pública e tudo mais, que é a hiperlongevidade. As pessoas vivendo cada vez mais, e já tem dados que, nesse momento, pessoas vão viver até 120 anos, agora, né? Várias pessoas estão vivendo até 120 anos, por causa, obviamente, dos avanços da medicina e uma série de outras coisas. Então, é uma preocupação que, obviamente, não é só das empresas, mas deve ser dos governos, como eu crio ainda um espaço onde essa pessoa siga contribuindo para a sociedade, siga entregando valor e não só extraindo valor. E quando eu olho para o mundo das empresas e lido, né, com executivos seniores, acima de 50, acima de 60, e vejo em alguns um brilho nos olhos, uma vontade para contribuir, sobretudo um conhecimento, uma experiência acumulados, eu fico pensando assim, sério mesmo que essa empresa está topando perder esse executivo, porque para aquilo que esse executivo ou essa executiva durante muito tempo servia, ela não serve mais, né? Que é basicamente sangue nos olhos, né? Faca nos dentes, tudo mais, e que acho que depois de uma certa idade a gente fala assim, talvez não seja isso que eu queira seguir fazendo. Aí, para mim, esse é o tema, sabe, Fábio? Eu acho que também a gente coloca como um rótulo que as empresas é que estão fazendo isso, e até um pouco as pessoas também da nossa geração se vitimizam um pouco, pois as empresas fazem isso, mas também cabe ao profissional repensar de como ele continua se desenvolvendo, como ele continua sendo atraente para o mercado de trabalho. E a mesma coisa que o jovem precisa fazer, como que esse jovem é atraente para o mercado de trabalho, para ele ser promovido, ou para ele ser recrutado, enfim. Mas eu acho que também alguns profissionais entram naquele patamar de dizer, nossa, já fiz tantas coisas, agora eu mereço ter uma vida mais tranquila, eu mereço escolher as coisas que eu faço. É um jargão que eu vejo muito frequente nas pessoas que vão com essa idade mais avançada. Eu agora me dou o direito de não querer fazer isto ou aquilo. E isso, sim, pode começar a minar a carreira deles dentro das empresas. Eu acho que a hora que você está se reinventando, você está estudando, né? No final de 2023, eu tomei a decisão de que eu tinha que voltar a estudar, fui fazer o curso de conselheira, fui fazer depois várias coisas dentro disso, eu fui me tornar investidora de startups, fui fazer cursos para para conhecer o mundo de equity e, enfim, tudo isso, porque eu preciso me reinventar. Então, hoje, eu discuto com os meus amigos, com meus parceiros de diretoria, sobre temas que eles falam, Simone, nossa, você está muito antenada no mercado, porque, sim, eu não me permito esse conforto. Eu acho que eu não me sinto nessa área de conforto e não sinto que eu tenho que ficar nessa área de conforto. Deixa eu trazer colocar um pouco mais de caldo nesse angu, para honrar sobretudo os meus amigos mineiros. Outro dia eu vi um meme, né? Onde mostrava uma suposta entrevista de emprego com um jovem e que tinha estudado, estava começando a sua carreira no mundo do trabalho, e a pessoa descobriu que ele tinha se formado e depois ele não tinha feito nada em um ano. E aí, quando perguntou para ele o que ele fez nesse ano, ele falou assim, eu tirei um sabático para poder dar uma relaxada. E aí foi interessante, porque aí rapidamente vem o preconceito do tipo assim, tá vendo, eles não querem mesmo. E eu sempre, quando eu escuto isso, eu sempre brinco assim, eles não querem o quê? Né? Eles não querem se sacrificar pela empresa. Sério mesmo que a gente ainda fala sobre sacrificar pela empresa? Nenhuma idade, né? Exato. E será Independente da idade. Que este jovem que já dá esse sinal de que para iniciar uma carreira, e ele não quer nem ser o chefe dele, porque ele vê o chefe dele, né, se estrepando para lidar com os temas da família, lazer, tudo mais, porque ele vem de uma lógica diferente, num modelo mental diferente. Ele não quer nem ser promovido,
se for a promoção, for este, entre aspas, castigo. E aí a pessoa que está lá perto dos 60 fala, já fui castigado demais. E aí a gente cria, para mim, né, como que a gente ajuda, e eu entendo que tem situação tem normas ou restrições governamentais para estabelecer contratos menos, menos pesados, a gente falou, você usou a palavra leve, tal, mas será que tem algo que possa ser feito nessa relação, pegando um pouco esse extrato agora perto dos 60 ali, um pouco menos, um pouquinho mais, ou seja, nossa faixa etária, ou seja, entre esse público e a organização, algum tipo de conversa que não tá existindo, para que essa pessoa possa expressar aquilo que ela ainda acredita que pode contribuir, aquilo que ela não está mais disposta, e a organização também possa, de alguma forma, trazer de uma maneira objetiva qual que é o valor que essa pessoa tem ainda, e reconhecer que, talvez, neste caso específico, essa adrenalina toda, tal, que essa pessoa, ao longo da sua trajetória, ela sempre mostrou ter de sobra, talvez não seja o maior valor dela nesse momento. E eu não deveria medir a continuidade dessa pessoa por este indicador. Né? E muitas vezes a gente mede, a pessoa já deu o que tinha que dar, já chegou, mas deu o que tinha que dar em que sentido e para quê? Deu o que tinha que dar no aspecto de uma pessoa com a energia de pessoas mais jovens, mas ela não tem talvez a energia de pessoas mais jovens, assim como os mais jovens não têm a sabedoria dela. Como que a gente guarda essa sabedoria? Como a gente reconhece essa sabedoria que não seja só com um PIN, né, com um prêmio? Será que eu consigo achar um espaço possível no mundo corporativo para os 60 a mais, reconhecendo o valor exato desses 50 a mais, e ao mesmo tempo refletindo sobre o meu modelo de trabalho, que talvez seja 60 a mais ou 30 a menos, só para pegar esses dois polos, já estão gritando há tempos que essa forma de lidar com a vida no trabalho de uma maneira muito passional, visceral, 24/7, de muita entrega, disponibilidade, já de alguma forma deveria ser encarada como algo que a gente deve combater, muito mais do que a aparente preguiça do mais jovem, do que a aparente desânimo ou desenergização do mais velho. Então, assim, é quase assim, como que a gente desloca a conversa que rapidamente vai para esses extremos, ou aquele que, mas nem se formou e já resolveu fazer um sabático, que absurdo. Ou a pessoa de 60, o cara não tem mais energia para energia para quê? Para trabalhar 24/7. E eu acho que isso tudo... Eu sou uma pessoa que tenho muito medo de algumas coisas na relação das pessoas, porque tem muitos colegas meus de recursos humanos que são... frequentemente colocam rótulos nas pessoas, sabe, Fábio? E isso é um pecado absurdo. Para mim, é um pecado absurdo. Eu já vi pessoas de 70 anos dentro das organizações com energia altíssima. Então, dizer que pessoas com 60 a mais ou 50 a mais não têm a mesma energia que um jovem, desculpa, isso para mim é rótulo. Isso é rótulo, não é a minha realidade. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca parei de trabalhar, eu sempre tive uma carreira contínua. Então, assim, passei por vários tipos de empresas, né? E eu já vi jovens com 25 anos que têm preguiça e alguns que não têm nada de preguiça, que também são pessoas que têm fome de conhecimento e que se sentam do meu lado e dizem assim, Simone, eu quero absorver tudo o que você sabe. E é isso que é legal. Então, para mim, o meu grande medo com relação, quando a gente fala de etarismo, como você falou, sempre focado nos polos, nos dois polos, dos mais jovens e dos mais velhos, eu acho que o nosso grande desafio é acabar com esses rótulos de que o mais velho tem problemas com tecnologia, os mais novos nem sabem o que querem da vida. Isso não existe, porque você tem, dentro desses grupos, pessoas de todos os tipos. Então, acho que a primeira força que a gente tem que fazer, os movimentos, é para isso. E eu penso que, de fato, a gente tem
o espaço vai ficando um pouco limitado. E eu entendo isso. Porque é natural que as pessoas que estão embaixo vão evoluindo e, às vezes, a pirâmide ela é triangular, né? Então, pode não começar a não caber todo mundo ali. Por isso, sim, para mim, nós precisamos de um plano de governo muito mais inteligente para poder incentivar e ajudar as empresas a absorverem melhor as pessoas que, por definição própria, resolverem diminuir um pouco o ritmo ou compartilhar mais conhecimento do que energia, e isso tem que ser uma decisão pessoal, né? Mas, para mim, o governo, de fato, precisaria criar alguns programas para incentivar as empresas a sim terem essas pessoas, porque você tem hoje questões legais que te impedem de encerrar um contrato com a pessoa e fazer um outro tipo de contrato de continuidade. Ah, não, ele tinha tantos benefícios, eu não posso agora modificar o contrato dele de trabalho e reduzir os benefícios dele. Então, isso tudo vai ficando muito amarrado. Então, eu acho que verdadeiramente a gente vai ter que buscar alternativas, cortar os rótulos, isso é o que vai começar a fazer essa diferença, né? Eu hoje sou mentora de startups e assim, eu de verdade, eu adoro trabalhar com essas novas gerações, eu trabalho muito bem com eles, eu trabalho muito, Fábio, com jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Então, eu tenho muitas pessoas que me pedem, Simone, você pode fazer um trabalho com o meu filho, com o meu sobrinho, para que ele, então, possa ir para o mercado de trabalho, como ele se adapta, como participa de entrevistas, e, enfim, eu trabalho muito bem com eles. E eu me sinto muito renovada quando eu trabalho com eles. E eu sinto que eles também têm muito interesse em absorver as coisas que eu conheço, né? Mas são aspectos que eu acho que a gente tem que fomentar, porque que a gente está passando por uma transição, Fábio, eu não tenho dúvida, sabe? Você falou que da Lufthansa, eu trabalhei na Sky Chefs, que é uma empresa do grupo Lufthansa, agora foi vendida, mas foi durante muitos anos, e nós tínhamos no Rio de Janeiro um gerente de Customer Service, que era o Bill, que infelizmente faleceu recentemente, mas ele tinha 86 anos, né? E um gerente de Customer Service que, assim, empresas como American Airlines só queriam ser tratadas pelo Bill. Porque ele trazia talvez realmente o Bill não tivesse mais a velocidade toda, porque com 86 anos realmente ele não tinha, eu tenho que reconhecer, mas o Bill tinha um conhecimento sobre tudo de uma companhia aérea que é impressionante, né? Ele tinha os rituais dele, né? Todos os dias na hora do almoço a gente tinha que fazer uma sopa determinada lá com a receita dele e ele só comia aquela sopa, mas sempre foi uma pessoa de grande valor e eu aprendi demais com ele e eu acho que essas pessoas me inspiram muito. E você comentou sobre o seu trabalho com jovens. Com jovens, eu sei que você trabalha também com mulheres, né? São públicos que você tem um trabalho mais específico também. Eu tenho uma curiosidade, aí eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 22 e um de 27. Essa curiosidade vem de uma frase que eu vi outro dia do meu filho de 27, que é médico, está iniciando a carreira como médico, e que já começa a investir, faz contas, aos 50 já vou poder me aposentar, porque eu vou ter dinheiro suficiente. Eu fico olhando ali, eu falo, uau, que visão curiosa. Eu quase com 60 não estabeleci uma meta de aposentadoria, não só financeira, mas sobretudo de energia. Então, eu não sei se você observa, trabalhando bastante com jovens em startups, essa preocupação ou esse planejamento de juntar o dinheiro para parar de trabalhar. Isso é algo que você escuta, você vê acontecer? Escuto muito, Fábio. Eu escuto muito. Mas sabe o que eu acredito de verdade? Vamos esperar, isso muda. Sabe por quê? Porque quando você tem 25 ou 27, você olha uma pessoa de 40, você fala assim, nossa, aquele coroa, entendeu? Só que a hora que você tiver 35, você já não acha mais que o de 40 é um coroa. Entendeu? Então, você vai mudando de patamar. Assim como você vê jovens que dizem,
Não, se a empresa não fizer isso, eu não quero trabalhar lá, ou impondo. E acho muito legal eles terem essa definição e esse empoderamento do que de verdade eles acreditam. Porém, a vida é cíclica, né? E quando esse jovem começar a ter uma família, ter que sustentar os filhos e tal, esse comportamento vai se ajustar a um outro tipo de comportamento. É que talvez também a gente se esqueça do que era a gente alguns anos atrás. Sem dúvida, eu sou de uma geração e que a gente tinha que entrar e seguir carreira numa empresa e assim, se você fala sobre empresas como Petrobras, Banco do Brasil, tal, que eram muito estáveis, e sem dúvida é uma outra mentalidade, mas de verdade, eu acredito que um jovem de 27 anos, quando falar, não, aos 50 eu quero ter dinheiro suficiente para parar, ele vai olhar e falar assim, gente, eu vou ficar parado e eu vou fazer o quê? Vou começar a encolher, vou começar a me desinformar? Não, isso muda. Isso muda, mas que de fato eles pensam que momento da minha vida eu atinjo um patamar, que é o patamar da independência. E aí eu sou independente, eu não preciso me sujeitar a algumas coisas, eu escolho mais. Sem dúvida, eles têm isso, comparado à minha geração, muito mais forte. Eu me preocupo também, Simone, quando eu te escuto, eu me pergunto como os meus filhos veem o meu trabalho, mas sobretudo como os executivos para quem eu trabalho também estão, de alguma forma, sendo percebidos por suas famílias, seus filhos. Se a gente, de fato, nessa lógica de relacionar com essas novas gerações, se as formas de trabalho que os adultos estão hoje sendo bem-sucedidos são não inspiradoras para eles. Eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que É. sim. Eu acho que a minha filha tem 26 anos. Uhum. Ela hoje mora nos Estados Unidos e trabalha numa empresa americana, foi levada para lá pela empresa americana, e num determinado momento ela me olhava e falava assim, eu não quero ter essa vida sua, né? Porque eu nunca tive um trabalho que eu não tivesse que viajar muito, então eu estive ausente em muitos momentos, né? Então eu acho que isso, ela olhava assim e falava assim, não acho que não é isso que eu quero. Mas eu já vejo hoje isso também mudando, sabe? Eu já vejo ela também falando com os amigos, com as amigas, e as próprias amigas dela reconhecendo, nossa, Júlia, que legal que a sua mãe faz isso, sua mãe faz aquilo, tal. Então, eu acho que a gente não inspira, mas eu acredito que eles olhem e sintam orgulho de ter pais com 50, 60 e 70 anos, ativos e realmente entregando valor. Eu acho que, independente de tudo, é o quanto a gente consegue entregar valor, né? Eu tenho amigas da minha filha que me procuram, assim, se me fala sobre isso, o que você acha que eu devo fazer? Se eu tenho um líder, um chefe que assim. Então, eu acho que isso tudo é um mix de não sei se é isso que eu quero. Por quê? Porque também na idade deles, a vida tem um monte de incertezas. Quando eu tive que escolher a faculdade com 17 anos, eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer. Né? Então, eu acho que é uma fase natural das pessoas olharem e falarem assim, olha, acho que eu não quero essa vida, mas a hora que você começa a viver e que você começa a ver que tudo tem vantagens e desvantagens, você meio que vai nesse barco. Né? Mas, sem dúvida, eles conseguem traçar um plano muito melhor do que a gente. Nós sempre fomos pessoas que falamos em plano de carreira, né, Fábio? Então, você ia fazer uma entrevista, você perguntava para a empresa, vocês têm plano de carreira? Né? E eles não. Eles dizem, meu plano de carreira é meu. O que você, como empresa, vai me ajudar a realizar o meu plano? Então, é uma inversão. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E que bom que eles pensam assim. Eu nunca acreditei em plano de carreira, né? Porque não pode ser a cada 2 anos eu preciso te promover
vá bem ou não vá bem, porque você não aguenta mais ficar nessa cadeira. Não é assim. Uhum. Né? Movimentos laterais são super legais, então eu acho que eles são donos mais da carreira deles e da vontade deles, e eu admiro demais isso. Eu acho que isso é muito legal. Eu trouxe também agora um outro ponto que me fez refletir bastante, que talvez uma consequência para pessoas da nossa geração, eu vou chamar de consequência, não, assim, talvez um efeito colateral que pessoas da nossa geração enfrentam quando são bem-sucedidas, é a ausência. Uhum. É a Sim. ausência, como você falou, você estava lá, acho que tem algo bacana, né, que é uma mãe super executiva, bem-sucedida, reconhecida, respeitada, e isso é altamente inspirador. Uhum. E, não ou, né, e nem mais, e, ao mesmo tempo, para isso acontecer, Eu teve, tive que deixar minha filha muitas vezes. né, então, é curioso porque eu comecei a empreender aos 29 anos, tive uma carreira curtíssima como executivo, uma multinacional também, na área de comunicação, e, e fui empreender, não porque eu não tinha alternativa no mundo executivo, porque eu gostava de criar, gostava de fazer coisas, e na organização estava caminhando para ser gestor e era um outro caminho, bem diferente. Mas quando eu estava sendo muito bem sucedido como empreendedor, conquistado patrimônio, tudo, eu me dei conta de tudo aquilo que eu deixei para trás. E acho que a coisa mais importante foi a ausência, sobretudo do meu filho mais velho, porque eu estava o tempo todo trabalhando. Quando eu trago a reflexão sobre modelos de trabalho, eu tenho menos questionamentos ou menos certezas sobre certo ou errado, mas eu sempre gosto de trazer a observação que ainda muitos modelos de trabalho são baseados numa disponibilidade muito grande para você subir na vida, né, na sua carreira e tudo mais. Isso faz com que, quando eu falo sacrificar sua vida, às vezes não é só a sua, né? Sacrificar a sua família, as relações, e eu acho que isto a gente precisa conversar sobre isso, porque isso afasta as pessoas mais jovens de uma carreira, de uma possibilidade de desenvolver de atrelar o seu plano de carreira com um plano de carreira disponível numa grande organização. Uhum. E aí também eu conheço muito modelo de startups. Startup é maravilhoso, mas a startup que dá certo é aquela que se transforma numa grande empresa. E se ela também não refletir, ela vai fazer as mesmas coisas que faz as grandes empresas e ela deixa de ser um lugar de liberdade, de informalidade, como aconteceram com todas as big techs que já foram startups e viraram empresas chatas. Eu conheço muitos executivos que participaram do desenvolvimento dessas startups e eles não têm o que fazer porque estruturou demais, burocratizou demais. Aquela coisa no Google, as pessoas têm 20% do seu tempo para cuidar de projetos pessoais, acho que no Facebook também, não sei. Ninguém tem esse tempo. Aqui você pode, mas que ninguém consegue. Você sabe que eu faço mentoria para uma startup que a sede dela fica em Belo Horizonte. Uhum. E eu sei que eu inspiro os rapazes e eles me inspiram muito também, né? Então, eu fui fazer uma reunião presencial com eles e eu notei algumas coisas muito legais, sabe, Fábio? Que eles têm uma disciplina super legal. Eles têm uma forma de abordar o time e tal diferente, mas eles têm muita disciplina. Tem reunião de diretoria, e sabe, nós estamos falando de 20 e poucos funcionários só, mas eles formalizam reunião de diretoria, com ata, com plano estratégico. Então, isso é muito legal de ver. Porém, entra numa reunião de bermuda. Uhum. Né? E que, para a gente, quando entra, isso meio que choca, assim, né? Uhum. E aí você fala, meu Deus, eu preciso... Já vem a maquininha falando, preciso mudar meu mindset. E é isso, porque o fato do jovem estar lá de bermuda não diminui em absolutamente nada o super envolvimento dele, a dedicação, o conhecimento de mercado, não tem nada a ver. Uhum. Então, a gente também precisa reconhecer uma vida um pouco mais leve,
sabe? Uma vida um pouco mais leve, e que a gente também pode ter uma vida um pouco mais leve, sem ter esse jargão de que agora você, porque você quer uma vida mais leve, você quer uma vida mais lenta, mais sossegada. Eu não quero vida lenta, sossegada, não quero isso. Eu quero só ser dona da minha vida. Eu quero, como objetivo, o que eu tenho? Eu quero ser a dona da minha agenda. Isso hoje é uma coisa que eu não tenho, sabe, Fábio? Porque o mundo corporativo realmente não me permite. Então, eu tenho pessoas, eu cuido de uma região, eu faço parte de uma empresa multinacional, pessoas que colocam coisas na minha agenda o dia inteiro. Então, eu não sou dona da minha agenda. Então, às vezes, tem dia que eu não tenho almoço, tem dia que eu tenho reuniões às 5 da manhã. Então, assim, que eu não gostaria de diminuir o meu ritmo, mas eu gostaria de ter uma vida um pouco mais programável, que eu seja a dona da minha agenda. Então, esse é um pouco o meu objetivo, e te digo que esse meu objetivo é muito inspirado nesses meus mentorados, tanto jovens que vão entrar na carreira executiva, que vão entrar nas organizações, como das startups. Isso eles me inspiram. E aí você está abrindo, você está puxando um fio muito interessante aqui de conversa. Eu às vezes converso com alguns amigos também do mercado corporativo sobre isso, que é a gente faz um contrato com a empresa sobre horas de trabalho. 40 horas, 44, aí tem as jornadas 6x1, etc. Então a gente de alguma forma é remunerado por contrato pelo tempo que a gente dedica à organização. Mas se você olhar o que de fato faz a diferença, não é o tempo que você dedica à organização, mas justamente as entregas que você realiza, as tarefas e atividades com as quais você se compromete a executar e executa com a qualidade necessária para que elas sejam consideradas bem-sucedidas. E aí, nesse aspecto, para mim, é como se a gente seguisse numa esquizofrenia. Porque quando você fala a agenda não é minha, está correta essa afirmação. Não é minha. Porque está baseada ainda nessa lógica onde eu alugo você com todo o respeito do mundo, tal, tem todo um código de que eu posso fazer nessa relação de aluguel de horas, de tempo. No entanto, eu não estou te cobrando pelo tempo que você se dedica à organização, eu estou te cobrando pelos seus feitos, realizações, que você pode fazer em mais ou menos tempo. Então, enquanto, na minha perspectiva, existe essa esquizofrenia, aí tem coisas exóticas como não reconhecer, aí o Spotify foi bem duro e virou também um meme, né? Nós não voltamos para o trabalho presencial porque nós queremos continuar tratando os nossos colaboradores como adultos. Claro que o trabalho online, outro dia eu vi alguém colocando o metrô de São Paulo tudo lotado, e olha que absurdo, se tivesse o trabalho online para as pessoas, eu falei, olha, vamos considerar que eu não tenho esse dado, só para não parecer sempre que o online soluciona para todo mundo. Quantos ali são ajudantes de obra? Quantos ali são profissionais de saúde, profissionais de varejo, chefes de cozinha, e por aí vai. Pessoas Como que vai fazer online, né? Exato, né? Assim, pessoas que cuidam da segurança, da limpeza da cidade. Então, calma, cuidado com esse processo de generalização que o online resolve para tudo. Mas tem, de fato, muitas atividades mais intelectuais, mais relacionais. Tem um amigo que tem uma agência de publicidade que, desde a pandemia, é 100% online, eles não voltam de jeito nenhum. Eles têm ritos presenciais para fortalecer vínculos, etc. Mas o trabalho é basicamente online. A lógica, na minha perspectiva, ao conversar com também executivos de RH, em reuniões não republicanas, né, ou seja, reuniões informais, reuniões não republicanas no aspecto de reuniões off the records, como diria um jornalista que de fato eu sou, está sempre ali revelado, no fundo, a desconfiança que se eu não controlar a pessoa, ela vai fazer outras coisas. Eu pergunto, e se ela fizer outras coisas e entregar aquilo que você quer? Qual é o problema disso? Então, eu entendo, mais uma vez, você já trouxe, existe um contrato de trabalho que é formalizado, que tem legislação, que é totalmente
engessado nesse aspecto que arbitra, que é por carga horária, e tem uma série de outras coisas que vão nesse contrato, mas, sobretudo, é o tempo, o essencial. Eu gosto muito quando a gente fala do modelo, Fábio, flexível, sabe? E não híbrido, não presencial ou não, porque o flexível vamos conversar, e para você ficar em casa, você não precisa me dizer que você está doente, que você está com dor de cabeça, que você vai ao médico, não precisa falar isso. Você pode dizer o seguinte, olha, amanhã eu vou ficar em casa, porque vão me entregar uma geladeira e eu vou receber minha geladeira, eu não venho para cá porque eu vou ficar lá. Então, tá bom, olha, não esquece que você precisa me entregar isso, 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 e a pessoa tem que entregar, mas não tem nenhum problema, gente, desde que seja uma relação de confiança, que você tenha essa flexibilidade. Simone, olha, minha mãe mora no Nordeste, vai vir passar uma semana aqui, semana que vem eu posso trabalhar de casa porque eu posso ficar perto dela, ela vai poder fazer comida para mim? É claro que sim, porque já existe uma relação de confiança existente. Eu te sou sincera para dizer que eu acho que os processos depois da pandemia, principalmente os processos de onboarding, ficaram um pouco prejudicados. Eu sinto isso, eu sinto que as pessoas tiveram um pouco de dificuldade de se conectar com o DNA das empresas. Você via pessoas que ainda não tinham esse vínculo com a companhia e, às vezes, assim, tinham um comportamento muito diferente do comportamento que é esperado em algumas empresas. Então, eu acredito que o processo de onboarding precisa, se esse vai ser o modelo, o processo de onboarding precisa ser muito repensado, e não é só você ter um Sway ou um PowerPoint ou todos os links do mundo para o funcionário acessar de casa. Eu acho que conviver com as pessoas, também poder tomar um café com os amigos, sair para almoçar com os amigos, eu acho que isso são coisas que têm muito valor, né? Mas que, no fundo, você tem um empregado, um funcionário, um colaborador que, se você não confia nele, é melhor você não ter ele. Exatamente. Você deixa na mão do cara o produto da empresa, que é o maior bem que a empresa criou, e aí ele não pode dizer que às 3 da tarde ele parou para tomar um café sentado no sofá com a esposa. O que tem nisso? Aqui a gente está trazendo os temas que muitas vezes a gente não conversa. O primeiro deles eu queria pontuar que é o tema da confiança. Quando eu sou procurado para o processo de coaching, sou procurado normalmente por uma pessoa de RH para o processo de coaching de um executivo que não está performando e está precisando de ajuda, isso é comum, você deve saber muito bem disso. Eu sempre costumo brincar, falo, leve-me ao seu líder, né, ou à sua líder. E a primeira pergunta que eu sempre faço para essa pessoa, depois de me apresentar, etc., ou seja, da pessoa que lidera o coach ou a coach com quem eu vou trabalhar, é se essa pessoa acredita que o processo de coaching pode ajudar essa pessoa a se desenvolver, a evoluir. Se você já não pôs um rótulo, é aquilo que eu falo do rótulo, sabe? Porque se você já não colocou um rótulo nessa pessoa, o cara é lento, o cara não tem pensamento estratégico, a gente rotula assim. O pior ainda do que isso é tipo, só para livrar minha consciência de culpa. E aí a primeira coisa que eu falo, eu já ajudei a demitir muitas pessoas que meus coaches não saibam disso, mas eu falei, então eu não vou fazer o processo, por favor, demita a pessoa. Ou arrume em outro lugar na empresa onde alguém confie nela. Porque... Vamos fazer um outplacement? Vamos pagar um outplacement para eles não é coaching. Não é coaching. Porque é aquela síndrome do pigmaleão, né? Aquilo que você acredita, você vai ter o seu viés, você vai olhar para... Quando a pessoa escorregar, ela vai errar, todo mundo erra. Tá vendo? Vai ter sempre a confirmação desse viés que a pessoa não tem condição. Mas eu fiz tudo o que podia. É desencargo de consciência só, e não é um verdadeiro sentimento de que eu quero que essa pessoa seja melhor, eu preciso desse perfil na minha organização. Eu aposto nela ainda. Exato. Eu estou apostando, acho que ela é capaz. Exato. Eu digo sempre, nas empresas você tem um sistema de avaliação, então, alguns sistemas, vamos imaginar, de 1 a 5, né? Então, quando você avalia alguém com 2, você tem 2 tipos de avaliação nível 2, que é o Meet Most Expectation. Você tem aquele número 2, que eu te digo o seguinte,
você está como mid-most expectation e eu estou preocupada contigo. Estou preocupada, você vai precisar se dedicar, você vai precisar melhorar, isso. Ou você tem o seguinte, olha, eu estou te avaliando como 2, como mid-most expectation, mas, cara, eu confio muito em você, eu tenho certeza que você vira esse jogo. Não foi um bom ano, você não conseguiu fazer isso, aquilo, não deu certo, o mercado estava assim, mas conta comigo, a gente vai virar esse jogo. Então, assim, são mensagens muito diferentes, Totalmente. sabe? E é uma mensagem acolhedora ou é uma mensagem de desalento, né? Então, para mim, o feedback ainda, Fábio, não existe nenhum tipo de plano de desenvolvimento melhor do que o acompanhamento de um líder, desde que exista confiança entre os dois. Se não existe confiança, se você acha que o teu líder está te perseguindo e que não é um cara legal, que você não admira, para de fazer tanto feedback, porque entra por ouvido, sai pelo outro, e não existe um pilar ali de confiança que apoia a relação dos dois. O pilar separa a relação dos dois. E aí acho que junta com uma outra questão, Simone, e para mim eu brinco, é quase um samba de uma nota só, eu fico repetindo isso eternamente. Quem sabe as pessoas começarem a escutar e se deslocar do lugar de consciência mais restrita que elas estão, que tem a ver com ainda um padrão instalado em muitas organizações de execução rápida. Vamos lá, fazer, entrega, tal. O que é necessário, eu não estou dizendo que agora tudo vai parar, tal, mas se atrofiou muito a capacidade reflexiva, se atrofiou muito o questionamento, né, por medo, por às vezes até dificuldade, não sei nem como questionar, e quando vem o questionamento vem duro, né, e para ajudar a esses modelos de trabalho, dentro de restrições muito grandes que o governo oferece, nós vamos precisar refletir mais. A gente vai precisar, como é que a gente estabelece um modelo de governança com metade da equipe online e metade presencial? Como que a gente estabelece resultados bem consistentes com pessoas que também são livres para dar uma pausa, tirar um dia ou dois? A gente precisa conversar. Quando você pode ter uma pausa para refletir um pouco sobre, eu tenho que fazer essa apresentação, e você tem um ambiente tranquilo para você pensar assim, o que eu quero pôr nessa apresentação? Vou ter uma apresentação de board, cara, eu preciso fechar essa porta, eu preciso me concentrar assim, qual que é o objetivo? Porque senão a gente fica só coletando 1 milhão de dados, né, e fica colocando lá, você não conecta um dado no outro, você não conclui nada, né? Por quê? Porque se você tem esse período de reflexão, você usa alguma coisa que a gente não tem tido tempo, que é a imaginação. Né? Então, a gente usa pouco a imaginação. A gente não sai do tradicional, sabe? Então, às vezes a gente põe uma apresentação ou faz algum trabalho e no final você olha e se fala, o que esse trabalho, essa análise toda, qual é a pergunta mesmo? Né? Você se esquece da origem, por que você está fazendo aquela apresentação, ou o que é exatamente, pontualmente, o que é que eu quero enfatizar aqui e qual é a conclusão que eu quero dar. Então, eu acho que a gente não usa muito a imaginação, às vezes. E se você for ver, tem um dos princípios da cultura ágil, que eu gosto de citar com frequência também, que é estruturas moldam comportamentos. Os modelos de incentivo, de recompensa, de desempenho, de remuneração, eles raramente, pelo menos pode ser que exista, mas é que nem o Zeca Pagodinho, eu não sei o que é caviar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Mas vamos dizer que existam modelos que, por exemplo, incentivam, recompensam as pessoas que escutam bem, que refletem, que questionam, né, que respiram. Não existe. E a gente tende a estimular ou a recompensar o resultado, a gente não olha muito o como. E aí, quando alguns comos saem da linha, na forma, às vezes, de burnout ou de abuso moral, a gente se surpreende, a gente fala, nossa, o que será que aconteceu para dar isso? Outro dia eu fui tomar café com um amigo meu também, um executivo de RH de uma grande multinacional,
ele está falando hoje, assim, depois do almoço, ele falou, hoje o dia está osso. Eu já tive uma reunião para reduzir estrutura e orçamento, a terceira reunião do ano, no começo do ano, eu falei, nossa, não sei de onde tirar mais. E estou tratando de 2 casos de assédio moral. Aí eu falei, você tem que conectar as duas coisas. Era de líder com um colaborador. De um lado, cobrando cada vez mais das pessoas para fazerem mais com menos recursos. É pressão, pressão, pressão. E do outro, você vai ter a consequência disso. Se vocês não refletirem sobre essa conexão, vai parecer que a pessoa... Quer dizer, claro que a pessoa é corresponsável, não vamos tirar a responsabilidade de quem comete, do abusador, de quem comete o abuso. Mas que condições estão favorecendo o abusador nessa organização? É exato. O que está sendo permitido? Né? E como vocês estão lidando com as pressões de uma maneira que a mensagem é recebida como eu tenho que dar um jeito de entregar o resultado custe que custar. Eu costumo, com uma certa regularidade, ultimamente, mais nos últimos anos, e estou agora envolto em 2 projetos, de cultura de segurança. O que eu entendo de segurança? Honestamente, nada. Mas é quase como uma coisa que se repete, quando existe uma condição de acidentes sérios numa organização, é muito simples. Se tem acontecido acidentes sérios com uma certa regularidade, a hierarquia de valores de fato praticada ali não é colocar a vida em primeiro lugar. E não estou fazendo um julgamento de valor, assim, a pessoa... É que a organização se deslocou em termos de cultura para a gente tem que entregar o resultado, pelo amor de Deus, a gente tem que entregar o resultado. E essa mensagem repetida, por mais que eu não tenho dúvida que eu não conheci nenhum CEO que tudo bem, né? De vez em quando vai ter uma morte aqui, uma morte ali, mas vamos entregar o resultado. Não existe isso. Você também, com certeza, nunca conheceu. Deve existir, porque sempre existe de tudo na vida, mas eu, graças a Deus, nunca me deparei com um desses. Eu também não. Mas o fato é que esta pessoa não refletir sobre a maneira como as relações são estabelecidas, ela está, de alguma forma, mesmo de maneira inconsciente, ela não não pode ser, ela não tem o dolo, né? Mas ela pode ter a culpa. Só para complementar isso, eu queria trazer um tema que é levar as pessoas à sua potência máxima, sabe, Fábio? Que eu acho que é muito legal. É muito legal você estimular o cara, levanta a barra e diz para o cara, vamos lá, que você vai estar aqui. Um dos posts que eu tenho no LinkedIn que mais foram acessados, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, foram ninguém aguenta estar em potência máxima o tempo todo. Nenhuma máquina, ela vai fundir o motor, nenhuma máquina. Nem os atletas de mais alta performance não estão na sua potência máxima o tempo todo. Então, a gente precisa entrar numa liderança que consegue conviver com erros. Mas de fato, eu não acredito que ninguém, por melhor que seja a performance, consiga estar na sua potência máxima o tempo todo. Não dá. Precisam parar de... tem muitos treinamentos aí que falam assim, vamos levar todo mundo para a sua potência máxima, tal. Eu acho legal a gente conhecer qual é a potência máxima da pessoa, mas exigir que esteja aqui o tempo todo, não vai. Até a expressão, e a gente, ao refletir, a gente não se dá conta disso, Simone, é que essa expressão vem do mundo mecânico, não é do mundo orgânico, não é do mundo vivo. Né? A gente está falando de mecânica. Não é do humano, né? Não é do humano. E aí a gente vai precisar seguir aqui para o nosso fechamento, eu vou te pedir, fazer uma última pergunta antes de encerrar, mas uma vez uma amiga minha, eu estava super estressado, ela falou assim, mas você já se perguntou qual é a sua medida? Ela falou, você está me perguntando sobre o meu limite, é isso? Eu não entendi a pergunta. Ela falou, não, se você se pergunta sobre o seu limite, é porque de alguma forma você já está além do limite. Você não faz a pergunta sobre o limite se você está além do limite. Eu estou querendo saber qual é a sua medida, cada um tem a sua. É onde você opera com potência. Confortável. Com a sua potência. Com a sua potência. Com o seu conforto possível, né, de querer mais. Você está legal, que você está bem. Então não é potência máxima e não é no limite, é na medida. Eu gostei muito disso, porque eu acho que é uma pergunta que a gente não faz. E cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E é uma pergunta que a gente precisa fazer de vez em quando. Qual é mesmo a minha medida nesta relação? E o líder precisa aprender a ler isso nas pessoas. O líder precisa conseguir ler as
diferentes medidas de cada uma das pessoas, e isso não significa baixar a barra, não. Isso não significa, cara, você precisa melhorar, eu acredito mais em você, eu acho que você está indo raso e que você pode muito mais. Eu acho que isso é um incentivo também que você dá para a pessoa buscar o seu melhor. Maravilha. E antes de fazer o fechamento aqui, uma pergunta meio clássica aqui, a gente foi para vários caminhos, mas acho que vale a pena, honrando também a pergunta inicial e como a gente fecha. Tem muita gente lá na nossa faixa etária ainda empregada, morrendo de medo de ser descartada e ainda achando que pode ser aproveitada como executiva, ou eventualmente num contrato possível como consultora ou como conselheira. Tem alguma coisa que, na sua própria experiência, eu sei que quando a gente dá dicas, não significa que eu seguir a dica vai resolver o problema dela, o problema dele ou dela, né? Mas pelo menos inspira a pessoa a buscar possibilidades, caminhos, se ela quiser, de seguir essa carreira executiva. Tem alguma coisa que você fez ou faz que te ajudou a ter, até esse momento, uma carreira bem longeva como executiva? Olha, eu acho que eu me orgulho de algumas coisas, porque eu faço parte de um comitê de direção em que eu sou muito ouvida. E ter encontrado esse espaço lá dentro, e era um mundo assim, predominantemente masculino, e quase todos, não todos, mas quase todos, mais jovens do que eu. Eu acho que o grande segredo foi, primeiro, escutar muito. Né? Escuta verdadeiramente. Coloca a tua experiência como um pilar muito forte teu. Você conseguir ser ouvido, você ouvir, mas conseguir ser ouvido, e você conseguir fazer com que, quando você vai falar, as pessoas parem, porque tem verdadeiro interesse em te ouvir, porque a tua contribuição é uma contribuição bacana. Né? E que não tem nenhum problema que seja uma crítica. Eu sei que muitas pessoas falam assim, nossa, Simone é crítica, é uma pessoa crítica. Eu sou, mas eu tenho um cuidado muito grande, Fábio, em não atingir a pessoa como ser humano, sabe? E eu acho que quando você faz isso, você destrói a pessoa na essência dela. Isso a gente não pode fazer. Mas ser crítica e falar a verdade, e trazer o problema para cima da mesa, ter um bom ouvinte, eu acho que é uma... Acho que foi por isso que eu consegui até agora liderar a minha vida, não só a minha carreira. Eu acho que isso é muito legal. Nossa, maravilha. Muitíssimo obrigado, Simone, por esse papo. Eu espero que tenha sido bacana para você também, certamente foi para mim. Agradeço muito. Legal. E eu também queria agradecer a todo mundo que nos segue aqui no podcast, no videocast, nas redes sociais, onde a gente vai seguir fazendo provocações como estas, para mostrar que toda idade tem o seu valor, e o etarismo é só mais uma forma de nos separar. A gente está aqui construindo muros e não... desculpe, ao contrário. Até eu me peguei aqui. A gente está aqui construindo pontes e não muros. Isso. E é isso que a gente quer continuar fazendo. E para falar sobre isso, num próximo episódio, a gente volta a conversar com uma pessoa que ainda tem uma longa jornada profissional pela frente, mas que apesar da pouca idade, também já tem muito a contar e ensinar. Eu não vou falar o nome, você vai ter que esperar até a próxima para assistir. Obrigado. Valeu. Muito obrigada, Fábio. Até a próxima. Até a próxima.